A equipe Mercedes de Fórmula 1, sem sombra de dúvida, é uma das mais cotadas aí a conquistar o pódio nesse GP da Áustria de Fórmula 1. Mas mal vocês sabem que, na verdade, o clima é de pessimismo dentro da equipe alemã. E, inclusive, é bem provável que ela tenha certas dificuldades, a não ser que ela demonstre mais uma vez a sua arma secreta, o que realmente ninguém esperava e que ela demonstrou nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. Enfim, se você quiser saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro através da Fórmula 1. Fica ligado e olha que dica incrível que eu tô trazendo pra você. Você entra no site da Stake que tá logo aqui embaixo na descrição. Clica em registrar-se, faça o registro dos seus dados e o que não pode faltar, o código promocional Hora do Piloto. E pronto, Esportes, Fórmula 1. Vamos clicar na corrida? E aí aparecerá essas possibilidades. Olha a quantidade de aposta que eles nos disponibilizam. Vem aqui em Top 10, por exemplo, em Lewis Hamilton, 1.20. O que isso significa? Significa basicamente que se Lewis Hamilton terminar no Top 10, você iria ganhar 20% do valor da sua aposta. Vamos apostar aqui R$ 84. Se Lewis Hamilton terminar o GP da Áustria de Fórmula 1 entre os 10 primeiros, você iria estar tirando R$ 100,80. Isso não é uma sugestão de aposta, mas com toda certeza você já conseguiu perceber que através da Stake você consegue ganhar muito dinheiro com a sua equipe do coração. E começa devagar, aposta R$ 2, 3, 4 reais e quando você ganhar um pouco mais de confiança, você vai ver que consegue sim ganhar um certo dinheiro através dessa plataforma. Utiliza, como eu já disse, o link que está aqui embaixo na descrição e o código Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com a sua equipe do coração. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes de Fórmula 1 acabou nos mostrando que será assim capaz de vencer corridas, pelo menos é isso que a maioria dos fãs esperam, ainda nesse ano de 2022. E isso, obviamente, através do que ela fez lá no GP de Silverstone de Fórmula 1, onde ela quase realmente conseguiu vencer aquele GP. E, inclusive, segundo o próprio Lewis Hamilton e Toto Wolff, ela conseguiria fazê-lo se não fosse aquele maldito safety car, como dizem os fãs da Mercedes. Mas, no fim das contas, o que realmente acabou causando no coração desses fãs é justamente uma grande sensação de esperança, já que a equipe alemã conseguiu sim colocar o seu carro no pódio, e não por conta de acidentes ou problemas ali nos carros da Ferrari e Red Bull. Ela conseguiu disputar de pau a pau, frente a frente com Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Mas para esse GP da Áustria de Fórmula 1, tudo aparentemente vai mudar. E é bem provável que os anos ali, os momentos na verdade, de revés ali da Mercedes retornem para esse GP. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, como prometido, esse é um vídeo na sexta-feira, logo após a qualificação. Esse vídeo está sendo gravado, obviamente, antes do qualifying, antes do treino livre 1, mas eu trouxe justamente para que vocês possam saber uma análise detalhada sobre a equipe alemã. Mas é claro que para que eu traga mais análises, mais vídeos de qualidade, eu queria pedir a você que você deixe o seu like aqui embaixo, cara. Deixe o seu joinha de graça e o seu gostei mostra para o algoritmo do YouTube que realmente esse canal é importante, que ele realmente faz diferença. E se você não for inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolar aqui com essas petições que eu fiz a vocês e vamos começar a falar um pouco mais sobre a Mercedes e o que deve acontecer no decorrer desse fim de semana com a equipe alemã, trazendo inclusive os motivos pelos quais talvez ela seja um pouco mais pessimista, mas que talvez exista sim uma luz no fim do túnel no fim das contas. No vídeo que eu gravei na quinta-feira às 5 horas da tarde, para quinta-feira às 5 horas da tarde, esse GP de Spielberg de Fórmula 1
vem com alguns tipos de propostas diferentes. A gente percebe que é um GP com longas retas, principalmente a reta dos boxes, a reta posterior à reta dos boxes e depois mais uma reta um pouco menor. Tem 2 pontos de DRS, como nós sabemos, onde realmente aconteceram algumas polêmicas ali, como por exemplo ao fim da terceira reta, uma disputa entre Lewis Hamilton e Alex Albon, onde Albon acabou rodando, depois de Hamilton jogar ele para fora da pista realmente. Enfim, várias situações aconteceram nesse GP, mas o que não dá para negar é que a Mercedes em praticamente todos os anos em que pilotou no GP de Spielberg teve algumas dificuldades. As curvas feitas ali naquele GP aparentemente trazem algumas dificuldades para o W13. Talvez você se pergunte, mas Lucas, você já não disse em outros vídeos aqui do canal que o W13 anda muito bem em curvas de média e alta velocidade? Sim, eu disse, mas aparentemente essas curvas de Spielberg são diferentes e geralmente não se encaixam muito bem com os carros da equipe alemã. E aí, para quem não está entendendo por que alguns fãs aqui do Hora do Piloto podem estar perguntando aí o porquê que a Mercedes anda bem em curvas aí de alta velocidade, é simplesmente olhar aí para o GP de Silverstone, um GP que tem várias curvas de média e alta velocidade e a Mercedes conseguiu lidar muito bem nessas curvas, sendo mais veloz inclusive do que Red Bull e Ferrari em diversos momentos, e nas retas talvez ela apanhava um pouquinho mais. Para quem disse aí que a Mercedes tinha algumas dificuldades em retas nos circuitos ou algo nesse sentido, antes do GP de Silverstone de Fórmula 1, na verdade as partes de retas, sejam elas ali no Canadá ou então no GP do Baku, era onde a Mercedes tinha mais facilidade, onde ela perdia menos tempo quando comparada às suas principais rivais, sejam elas Red Bull ou então a Ferrari. E isso significa que ela vai conseguir lidar muito bem com essas longas retas aí do GP da Áustria de Fórmula 1? Na verdade não significa absolutamente nada disso. Significa basicamente que é muito provável que ela consiga sim algum desempenho um pouco melhor nessas retas, mas não significa que ela será melhor nem do que Red Bull e nem do que Ferrari. E isso eu já falei em outro vídeo aqui do canal, que como eu já disse, eu postei às 5 horas da tarde na última quinta-feira. Nesse momento, vamos falar sobre Mercedes e o sofrimento principal dela nessa pista. Segundo Toto Wolff, que é justamente o chefe da equipe Mercedes na Fórmula 1, eles geralmente não conseguem encaixar muito bem as características do GP de Spielberg com os seus carros, sejam eles o W13, W12, W11 ou W10. Geralmente a Mercedes tem sim algumas dificuldades quando nós falamos sobre o GP da Áustria de Fórmula 1. Não se sabe exatamente o motivo que gera isso realmente. Aparentemente a inclinação das curvas, a forma como elas acontecem e tudo mais. Mas me parece que a Mercedes ainda assim deve se sair melhor do que em circuitos de rua desse ano. Circuitos esses como Baku ou então como Mônaco. É bem provável que a Mercedes consiga sim sair um pouco melhor do que esses circuitos. Até porque esses circuitos de rua aparentemente são um veneno para o W13. Mas não acredito que seja realmente o mesmo nível que ela demonstrou ter no GP de Silverstone de Fórmula 1, já que naquele GP específico, como eu já disse nesse vídeo, ela conseguiu até mesmo batalhar por vitórias contra a Ferrari e Red Bull. Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull, foi outro que também falou sobre isso. E apesar dele ter sido otimista para o GP de Silverstone de Fórmula 1 com relação à Mercedes, dizendo sim que a equipe alemã seria uma grande desafiante, uma grande rival lá na Inglaterra, já para esse circuito da Áustria, ele também não acredita que a Mercedes venha a se sair muito bem nesse caso. Ele acredita na mesma coisa que Toto Wolff. Ele acha que a Mercedes não deve se sair muito bem por conta das características da pista que geralmente não saem realmente muito bem com relação à Mercedes, mas ainda assim ele fala que lá para o GP da França de Fórmula 1 a Mercedes deve voltar a se sair bem, assim como aconteceu em Silverstone. Mas GP da França é só na semana que vem. Agora a gente precisa falar de Spielberg realmente. E realmente, até agora a gente entendeu que essas curvas aparentemente não vão ajudar muito a equipe Mercedes a lidar muito bem com esse circuito. Bem provável que ela acabe sofrendo um pouco mais em voltas rápidas e talvez até durante a prova em si.
Mas eu disse no início do vídeo que eu iria falar sobre algum tipo de carta na manga ou algum tipo de arma secreta, né, que a Mercedes demonstrou ter nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. Arma secreta essa que talvez a ajude ainda mais para esse GP de Spielberg e talvez faça com que ela dispute um pouquinho mais pelo pódio no fim de semana. Para isso é importante nós nos lembrarmos do que aconteceu lá na Inglaterra e por que a Mercedes se saiu tão bem por aquelas bandas, né? Primeiro que na qualificação não foi nada demais. A gente viu um Lewis Hamilton fazendo quarto tempo na qualificação, tomando mais de 1 segundo ali em cima do pole position. Perdeu muito tempo, ou seja, Hamilton realmente teve algumas dificuldades novamente na qualificação, apesar de que, como eu já disse aqui no canal, ele foi atrapalhado e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Qualifying aparentemente não é o grande forte da Mercedes nesse momento. Mas quando a gente começa a analisar o que aconteceu durante a corrida, nós percebemos que após a segunda largada, Lewis Hamilton teve condições primeiramente de batalhar com Lando Norris e ultrapassá-lo e depois se aproximar dos 3 carros que estavam à sua frente, que naquele caso lá eram de Carlos Sainz, Charles Leclerc e também de Max Verstappen. E isso com pneus mais usados. Depois da sua primeira troca, né, troca por pneus duros, nós percebemos mais uma vez isso. Primeiro que Hamilton demorou muito mais para trocar os seus pneus quando comparado aos outros carros. E quando colocou os pneus duros, nós percebemos que nas primeiras voltas teve dificuldade, mas começou a se aproximar com muita intensidade dos carros que estavam à sua frente. Isso só significa uma coisa, apenas uma coisa. A Mercedes está conseguindo gerenciar os pneus muito provavelmente melhor do que os carros da Ferrari e também os carros da Red Bull. Nós não podemos ter ali uma noção de como seria se Charles Leclerc tivesse um carro 100% novo, né, vamos dizer assim, já que ele sofreu um dano na asa dianteira, e também nós não podemos comparar com Max Verstappen, que também sofreu danos em seu carro, principalmente nas carenagens ali do RB18. Mas no fim das contas, nós podemos perceber que o ritmo de Lewis Hamilton, pelo menos quando comparado a Sérgio Pérez e Carlos Sainz, estava pau a pau com os 2 segundos pilotos da Red Bull e também da Ferrari. Então, em questão de gerenciamento de pneus, me parece que a Mercedes conseguiu sim um certo trunfo, uma carta na manga, em que nem Red Bull e nem Ferrari tem nesse momento. É claro, isso é óbvio que no fim das contas, ser veloz apenas em ritmo de corrida não quer dizer tanta coisa, já que também é necessário que ela consiga uma velocidade boa na pista. Ou seja, ser consistente, gerenciar bem os pneus, claro que é ótimo, mas quando você tem um carro rápido, talvez isso não aconteça nessa pista de Spielberg, mas é importante nós entendermos também que a Mercedes, segundo diversas fontes, também deve trazer alguns segredinhos para o seu W13, algumas novas peças seguindo justamente o caminho em que ela havia seguido até o GP de Silverstone de Fórmula 1, ou seja, peças que devem melhorar a questão do porpoising ainda mais, devem melhorar o bouncing e também devem ajudar bastante a Mercedes a conseguir abaixar um pouco mais o carro e, consequentemente, ganhar em aderência sem perder em velocidade de retas. Ou seja, acredito eu que a tendência é que a Mercedes venha um pouco mais atualizada e assim consiga sair um pouquinho melhor do que ela espera nesse GP da Áustria de Fórmula 1. Ou pelo menos melhor do que ela realmente fala, que ela vai sair e tudo mais. Mas será mesmo que a Mercedes vai ter condições de batalhar por posições no pódio com Ferrari e Red Bull mais uma vez, assim como aconteceu lá no GP de Silverstone de Fórmula 1? Será mesmo que isso é possível? Você pode apostar aí na equipe alemã, seja através de George Russell, Lewis Hamilton, na própria equipe, através da stake. Você pode fazer isso através do link que está aqui embaixo na descrição e também do cupom Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Então se cadastre utilizando o cupom Hora do Piloto, clica no link aqui embaixo e aposte no seu piloto. Assim você pode ganhar muito dinheiro, pessoal. É verdade, é muito dinheiro. Você pode começar com um depósito muito pequeno através da stake e apostar bem poucas quantidades até que você pegue um pouco mais de coragem ou até mesmo segurança no site. Não perca essa oportunidade, aposte no seu piloto ou na sua equipe do coração através da stake e também já comenta aqui nos comentários em quem você apostou. Já fala aqui embaixo qual categoria você colocou, como vencedor, como pódio, top 3, top 6 ou top 10. Comenta aqui embaixo quem você apostou realmente para esse próximo fim de semana. E eu vou falar se eu acho que a Mercedes vai ou não vai se sair muito bem. Claro que eu já falei um pouco mais em outros vídeos, mas esse vídeo é de uma forma um pouco mais profunda para vocês. Começando a falar principalmente
sobre essa questão da pista não se encaixar muito bem com o W13. Eu acho que isso faz sentido. Apesar de ela ter algumas características aí que podem nos parecer aí ser melhor para a Mercedes ou algo nesse sentido, eu acho que vai ser uma pista bem mais ou menos. Não acredito que vai ser ruim como ali o GP de Montreal ou o GP de Mônaco em si, mas eu acho que não vai ser das melhores pistas para a equipe alemã. Ponto. Minha opinião sobre esse assunto. Agora, quando a gente fala sobre atualizações, eu acredito que ela vai trazer atualizações na intenção de batalhar por vitórias, isso é óbvio. Agora, se ela vai ou não vai conseguir fazer isso, aí é um mistério. Eu acredito que não vai conseguir ali influenciar, ameaçar no resultado de Ferrari e Red Bull para esse fim de semana, a não ser que algum desastre acabe acontecendo, um acidente ou algo nesse sentido. Agora, essas curvas de alta velocidade com certeza aí vão sim ser melhores do que curvas de baixa, como é no caso ali de Mônaco e de Baku. Mas não acho que será o suficiente nem para a Mercedes fazer uma boa qualificação, como eu já disse, esse vídeo está sendo gravado antes do qualifying, e nem mesmo para ela fazer uma boa corrida sprint ou então a corrida feature race. Lembrando, inclusive, que existe previsão de chuva para esse fim de semana todo em Spielberg, o que pode atrapalhar ainda mais a Mercedes, que já tem algumas dificuldades quando nós falamos em aquecimento dos pneus. Ou seja, na chuva os pneus demoram ainda mais para se aquecer. A Mercedes provavelmente vai sofrer ainda mais com essa questão por conta da pista molhada. Claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, você merece aí, você deve colocar a sua opinião também nesse vídeo. Já deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou da análise que eu fiz, uma análise bem detalhada sobre a Mercedes nesse GP de Spielberg. Eu sei que muita gente gosta da Mercedes e assiste o meu canal também por conta disso. Então já deixa aqui embaixo o seu like para eu continuar fazendo vídeos sobre a Mercedes e tudo mais. E para você que também gosta da Red Bull e da Ferrari, saiba que eu sempre faço vídeos sobre essas duas equipes e sobre outros times também da Fórmula 1, principalmente nas lives. Então deixa o seu like, se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!